Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e hoje nós vamos falar sobre uma espiritualidade incompleta. Roda a vinheta. Para falar sobre esse assunto, quero lembrar de uma das narrativas que está nos 3 evangelhos sinóticos, que um homem chega a Jesus, um jovem, chega desesperado em Jesus, ajoelha nos seus pés e procurando uma luz, querendo resolver uma crise existencial para a sua vida, ele diz: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? No bate-papo, Jesus percebe e ele diz que quase tudo que estava ali dentro do aspecto da religião, ele cumpria. E Jesus diz, então, vai lá, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. O que eu queria falar com você sobre essa espiritualidade incompleta, principalmente no caso do jovem rico, é que ele era um bom jovem, um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom funcionário, um bom trabalhador. Ele era uma pessoa legal, razoável, porque afinal de contas, ele enxergava que Jesus era bom, ele enxergava que Jesus era mestre, ele tinha desejo, vocação, esperança que Jesus pudesse trazer uma orientação para a vida dele, e além disso ele cumpria toda a lei. O propósito da lei, as orientações que a lei propunha eram coisas boas, faziam de você alguém interessante. Porém, Jesus disse para ele, te falta alguma coisa. Porém, Jesus disse, isso só não dá. E a gente vai pensando na espiritualidade a partir da lógica da religiosidade brasileira, e nós vamos percebendo isso, como que a religiosidade brasileira transformou o culto, a igreja, o momento ali da liturgia, o ápice da espiritualidade, e como aquele momento ali de cantar louvor, de sentir arrepio, de ver fumaça, de fechar o olhinho, de levantar a mão, de adorar, de falar Jesus, de sair chorando, de Jesus eu te amo, como esse momento se tornou o ápice do cumprimento da fé. Nada contra, eu acho que são coisas interessantes, nenhum problema, gosta de worship, seja lá como é que é o nome, tudo certo. Mas assim como o jovem rico, a denúncia de Jesus essa espiritualidade é insuficiente. Ter uma relação de espiritualidade que só pense em você, na sua família, ou no máximo na sua comunidade, porque esse era o propósito da lei, uma maneira de proteger o ser humano, proteger a família, proteger uma pequena comunidade, você desenvolver uma espiritualidade nesses moldes da espiritualidade brasileira, onde o culto, a liturgia só serve para que você tenha uma experiência fenomenológica, uma experiência do ponto de vista dos sentidos, dos sentimentos, dos afetos, com Jesus, essa experiência de fé que só faz você pensar em você, na sua família, no seu núcleo, enfim, essa espiritualidade é pouco. E Jesus fala para você, assim como falou para o jovem rico, como fala para mim, te falta alguma coisa. Perceba, o jovem rico estava tão acostumado com aquele tanto de propriedade que ele tinha, que até a pergunta existencial dele, o que ele faz para ele herdar a vida eterna, tem o verbo, tem a ação, tem a consciência de posse. Porque herança, herdar, né? A gente vai herdar uma propriedade, a gente vai herdar algo que a gente possui. E Jesus estava dizendo para ele, cara, não é isso, te falta alguma coisa. Essa espiritualidade que só pensa no meu, no que eu consigo, no que eu ganho, nas posses que eu tenho, essa é uma espiritualidade fraca. E no Brasil, a gente vive essa espiritualidade. No Brasil, a gente nunca consegue transcender essa lógica desse culto, dessa teologia que te faz sempre olhar para você, e por isso Deus fala para a espiritualidade brasileira que nos falta alguma coisa. No caso do jovem rico, é uma denúncia vertical, a radicalidade do ministério de Jesus contra a propriedade privada, contra o acúmulo de riqueza. Os evangelhos, né, de Marcos e Mateus vão dizer que ele, o jovem rico, saiu de cabeça baixa e chateado porque ele tinha muitas propriedades. O evangelho de Lucas diz que ele era rico. E Jesus está fazendo uma afronta direta
ao acúmulo de riqueza e à propriedade privada. E nós, brasileiros, que temos uma fé colonial, uma fé que serve de justificativa para os acúmulos da propriedade, para os acúmulos de dinheiro, nós que viemos disso, nós precisamos vencer isso, nós precisamos de ter um outro horizonte da espiritualidade, porque se nós não conseguirmos vencer essa lógica da propriedade privada, do acúmulo, a gente jamais vai conseguir herdar a vida que, no caso que Jesus estava dizendo, é viver no reino de Deus. A nossa religiosidade brasileira, ela legitima a desigualdade. Ela vem desse berço colonial onde o acúmulo de propriedade era a forma de acúmulo de riqueza. E nós precisamos de romper com isso, como Jesus pede ao jovem rico, esse rompimento, esse encerrar de uma forma de viver a partir das posses e da riqueza. Jesus está dizendo que não basta você ser um bom marido, um bom funcionário, não basta você ser um ser humano bom, não basta você fazer tudo o que a cartilha te pede para fazer, não basta você cumprir tudo o que a espiritualidade te pede para cumprir, se você não tiver essa consciência da radicalidade, da desigualdade que é inerente a esse modo de sociedade do qual nós vivemos e que será preciso romper com isso. Se a gente não fizer isso, Jesus segue nos advertindo que é insuficiente, é uma fé e uma espiritualidade e uma religiosidade insuficiente. A frase de Jesus é que ainda nos falta alguma coisa. Nesse mesmo sentido, a gente vê o encontro de Jesus com outro rico. E é engraçado que esse rico sobe para ver Jesus e a gente fica pensando em cada malabarismo que os ricos costumam fazer para poder se encontrar com Deus. E vendo esse rico do alto, Jesus diz: olha, desces aí, Zaqueu, porque hoje eu vou jantar na sua casa. O texto bíblico não diz o que eles jantaram, o que eles comeram, o que eles beberam. O texto, inclusive, também não diz o que eles conversaram. Fato é que, a partir dessa conversa, Zaqueu entendeu que a riqueza e a acumulação que ele tinha era em razão da exploração do outro e que essa exploração nada mais é que produtora da desigualdade e um roubo. Por isso ele diz: eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei, e o que sobrar eu darei aos pobres. Nesse sentido, Jesus responde à pergunta do jovem rico, porque ele diz: hoje teve salvação nessa casa. Então, a proposta da salvação de Jesus, falando sobre isso, falando sobre uma espiritualidade, é essa nossa consciência de que nós estamos num mundo desigual e que será preciso vocacionar com ações práticas a nossa espiritualidade para combater a desigualdade, ou, do contrário, a nossa espiritualidade será sempre insuficiente. Jesus é claro em sua mensagem que para herdar a vida eterna é preciso pensar nos pobres, tanto com o jovem rico, tanto quanto Zaqueu, tanto quanto quando ele diz que ele estava sendo ungido, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres. Então, pensar nos pobres é o sinal básico para herdar a vida eterna, e essa é uma mensagem clara de Jesus. É óbvio, a vida não pode ser essa vida abundante, essa vida na qual Deus nos promove, essa vida que Deus emprega em nós, não pode ser única e exclusivamente para ganhar dinheiro. A única coisa que faz a humanidade avançar decisivamente para a salvação, para a vida eterna, é a ideia de fraternidade, de pensar em todos, de combater a desigualdade, de combater a pobreza, porque a pobreza ela é um estado causado em razão da nossa ausência de solidariedade. E essa é a mensagem que Jesus está dizendo nessa espiritualidade expressada por esse jovem rico. Sabe, o que a gente não percebe é que nós estamos enfermos. E a enfermidade do dinheiro, ela é silenciosa. Ela entrou nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, silenciosa, caladinha, e agora vai metastasando em tudo. Nós temos igrejas, espiritualidade, religiosidade, todas pensadas em nós. Os cultos são cada vez mais parecidos com coaches,
com formas de melhoramento pessoal, de mensagens motivacionais que só fazem a gente pensar em mim, no meu trabalho, na minha família, no meu emprego. Nós não enxergamos a silenciosa doença do dinheiro, essa enfermidade que está nos corroendo, esse capital que está lastrado nas nossas igrejas. E agora a gente vai passando para tudo. No fim das contas, nós somos só consumidores. Consumidores de uma boa banda lá no culto, consumidores de uma boa mensagem do púlpito pastoral, consumidores de um grupo religioso que a gente encontra toda semana, consumidores até de uma boa teologia. Mas isso tudo que nós fazemos, assim como o jovem rico, que cumpria tudo que está na lei, será impossível herdar a vida eterna ou viver a salvação plena, porque isso não tem compromisso com aquilo que Jesus colocou na centralidade do seu ministério, que são os pobres. Assim como o jovem rico e o Zaqueu, também está a nossa espiritualidade e a nossa religião evangélica do Brasil. Tem dinheiro pra caramba, tem muitas posses, acumula, mas é carente de fundamento, de existência. O jovem rico chega desesperado em Jesus, pedindo a ele uma luz, um conselho, mostrando esse vazio existencial. Zaqueu sobe para ver Jesus, para ver se lá vendo ele alguma coisa dentro muda, porque essa enfermidade do dinheiro nos deixa ocos por dentro, insensíveis. Passamos a viver cada vez mais pensando em nós, em dinheiro, em acumulação, na propriedade, em ter propriedade privada. E é justamente isso que Jesus está dizendo, olha, falta alguma coisa aí nessa espiritualidade, nesse conceito, para que vocês possam viver essa forma do reinado de Jesus, que é a salvação. Simples, mas revolucionário. Aquele abraço, falou, valeu!